Recebemos aqui no nosso estúdio o querido Irapuan Ruas. Ele é professor, comunicador, empresário, palestrante motivacional de vendas de marketing e ele está hoje trazendo aqui sua obra, Relato de um Vencedor. Este livro tem muita história, uma mente poderosa e extraordinária, e ele está arrecadando aqui através do livro também uma parte do valor sendo destinado ao Senin, ok? Nós vamos contar o motivo desse livro agora. Um prazer ter você aqui, Irapuan. O prazer é meu, Cláudio. Queria agradecer muito a oportunidade a todos vocês, a sua produção também que me tratou muito bem, e agradecer aqui a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigado. Você nasceu em Petrópolis? Eu sou petropolitano. Eu não esperava, porque você é tão vicentino, mas ele é tão vicentino que a gente não imaginou que ele veio de outro lugar, embora você ficou pouco tempo, um aninho. Sim, com menos de um ano, eu já me mudei aqui para São Vicente, e aqui eu fiquei que nem Martim Afonso. Conheci as Índias, os índios, bebi água da biquinha e fiquei apaixonado pela Bahia de São Vicente. É isso aí. E não é à toa que ele é uma figura tão marcante que ele recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de São Vicente. Aliás, foi a primeira medalha que eles lançaram, é a primeira premiação. Como que a gente fala? É um mérito cultural pela tua história que você proporcionou. Uma honraria. Olha aqui. Fala um pouquinho disso antes da gente começar o bate-papo. Vamos lá. Primeiro, eu agradeço muito à Câmara Municipal de São Vicente, através do presidente da Câmara, o Adilson da Farmácia, os seus pares, o Castelinho e o Dr. Palmieri, que me premiaram com essa medalha, nessa honraria do mérito cultural esportivo vicentino. Eu praticamente sempre fui apaixonado por esporte, sou um educador físico, né? Fui campeão paulista de natação pelo Clube de Regatas Tumiaru em São Vicente. Mais tarde também dei aulas de dança na cidade de São Vicente. Fui um dos pioneiros da lamba aeróbica no Brasil. Né? Tinha um grupo muito famoso chamado Bicho Pegou, né? Que fazia os eventos, né? As regionais, e até um certo tempo a gente também ajudou muita gente através de programas sociais, né? Alavancando não só a parte de doação de alimentos não perecíveis, mas também após a minha doença eu comecei a ser ativista do câncer, então eu comecei a ajudar muito uma entidade. Eu queria te perguntar, como que entrou essa questão dos projetos sociais e comunitários na sua vida? Teve um start ou desde sempre? Quando foi essa virada que você se colocou à disposição da população? Desde sempre. Eu gosto de ajudar a comunidade, sempre ajudei. Eu praticamente, quando eu tinha uma escolinha de natação dentro da minha casa, né? Meu pai comprou uma piscina, então eu via aquela molecadinha na rua, ficava com vontade de colocar eles para nadar, para aprender a nadar, porque se você não aprende a nadar, né, é uma coisa que precisa saber, né, nadar, verdade, né? É importante. E aí eu vi aquele pessoal passando na rua, eu falei, vem aqui, menininho, tá? E um deles, um dia, pulou meu portão era baixinho, e pulou, estava dentro da piscina. E aí, rapaz, depois eu fui descobrir quem era, né? Era o Robinho, né? Mas o Robinho era muito pequenininho, não tinha esse nome, né, do futebol, né? E aí eu falei assim, pô, você quer aprender a nadar? Em vez de você pular o portão para poder, né, se refrescar na piscina, que eles vinham da praia, né? Ficavam ali na rua do cemitério de São Vicente. E acabamos ensinando ele a nadar um pouquinho. Depois ele foi para a parte do futebol. Foi muito legal essa época também, né? Olha. Então, a gente estendeu a mão para quem precisa, né? Eu sempre fiz programas sociais, sempre ajudei com arrecadações de alimentos não perecíveis. Então, a gente fez bastante coisa em São Vicente. Teve um momento na sua vida que eu tenho certeza que foi, ao mesmo tempo, um momento muito difícil, que você teve que confrontar, mas que foi um divisor de águas também, porque você vai poder ajudar muitas pessoas através disso, né? Você descobriu que tinha um câncer. Quando foi e como foi a sua reação naquele momento? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, você receber um diagnóstico de câncer é como você levar um tiro a queima-roupa, inesperadamente. O médico, quando falou essa frase para mim, você tem um tumor maligno, eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu só sabia que eu ia vencer. Então eu já coloquei isso dentro da minha mente e mais tarde eu fui estudar o subconsciente para realmente saber o que vinha acontecido. Olha só. Em 2016 eu estava conversando com um amigo no portão de casa e eu senti uma fisgada no meu braço esquerdo. E eu sempre malhei, sempre fui um cara avantajado de corpo.
nunca usei hormônio, nunca bebia, não fumava, então era um cara bem na qualidade, né? E de repente eu senti uma fisgada no meu braço esquerdo e aí eu passei a mão e falei, poxa, uma abelha me mordeu, né? E aí aquela protuberância pequenininha, devia ter menos de 1 centímetro, em 2 semanas estava no tamanho de uma laranja, depois de 1 mês estava de tamanho de um melão, e eu descobri isso mais tarde, estudando a hipnoterapia, né? Porque foi de fundo emocional que o câncer se aflorou. Nossa, isso é muito bom para quem está assistindo a gente agora. Exatamente. Mas aí como que você enfrentou esse momento? Como que você foi positivo, então? Claro que tem os altos e baixos. Não é só ser positivo, é você acreditar que vai acontecer, de verdade. Então você visualiza a sua cura, visualiza você fazendo as coisas que você quer. Inclusive, eu já visualizava eu com esse terno azul aqui no seu programa, não sei se você sabe disso, e expandindo tanto essa propagação do livro que está acontecendo na região. A gente estava conversando aqui nos bastidores, olha, você foi no programa tal, e eu já me via fazendo isso. Então, eu acredito muito no poder do subconsciente. A lei da atração, né? A lei da atração. Mas não é só você pensar positivo, que nem você falou. Você tem que visualizar, assim, sentir o momento, é algo mais profundo. Exatamente. É como uma foto no Google lá de Jesus Cristo. Jesus Cristo está batendo na porta, mas se você ver, não tem uma maçaneta. A maçaneta está do lado de dentro. Então, é você que tem que abrir. Então, é você que tem que querer que as coisas aconteçam. E aí eu descobri que eu fui professor universitário 10 anos, né, na faculdade de administração, fui professor de marketing, nada a ver com a parte de educação física, mas a minha pós-graduação me disciplinava para poder ministrar aula para os alunos de marketing. E era um professor muito querido, só que a faculdade ela exigiu o MEC. O MEC exigiu que eu tivesse mestrado, e naquela época eu não tinha um mestrado. E aí eu fui mandado embora. Eu fiquei muito chateado, muito magoado. Na semana seguinte roubaram a moto da minha esposa. Já foi um dominó. E eu dava aula em 10 academias, 3 me mandaram embora. Então, olha como que é o poder da lei da atração, né? Porque você começou a ficar, tá dando errado aqui, aí você começa... Eu estava insuportável. Então, você vibra... Você vibra e isso acontece. Então, é a mesma coisa que você fala assim, eu vou acordar com o pé direito e vai dar certo. Se acorda com o pé direito, as coisas vão dar certo. Se você levanta e acorda com o pé esquerdo e você botar a consciência e crer que teu pé esquerdo vai dar tudo errado, vai acontecer tudo errado. Tá, mas e aí como que a gente faz quando a gente vive uma situação muito caótica e que está às vezes muito fora do nosso controle, como aconteceu com você aí, é um grande exemplo pra gente. Como que a gente pode fazer para tentar não deixar as situações externas interferirem no nosso interno, no emocional, porque o cérebro controla tudo, né? A nossa emoção. Bom, que dica que você daria para as pessoas? Porque tem muita gente passando dificuldades agora, né? Seja por causa de doença, financeiro. O que você falaria para essas pessoas? Sei lá, o nosso cérebro é que nem uma esponja, né? Onde você está, você absorve todo o impacto que acontece. Então, se você está num meio social, no meio cultural, esportivo, seja lá qual for, você está absorvendo aquela informação e ele acaba vibrando essa informação também. Sim. O que você tem que fazer com essa situação? Foi o que eu fiz. Eu respirei, mantive a calma e eu enfrentei. Inclusive, eu até coloquei a capa do leão aí no livro, eu enfrentei como um leão corajoso o problema. Porque a grande maioria das pessoas, elas desistem. E aí que está o grande problema. Então, por exemplo, no caso do câncer, você não morre de câncer, você morre da depressão que o câncer te causa. Então, o câncer nada mais é que uma depressão emocional, onde aliado a algumas coisas que você já tem, a genética, a parte alimentar, se junta e ele se aflora. E aí que você tem que fazer? Cortar o mal pela raiz. Tanto cirurgicamente, como passar pelo processo. E aí você ouve muitos coaches falando a questão de passar pelo processo, que é muito bem-vindo, e depois você dá aquela glória, né? Independente de qualquer religião, é você acreditar e vencer. O que mudou quando você pensa na perspectiva do mundo, depois que você passou por isso? A sua cabeça, o que mudou?
Teve alguma mudança? Teve uma mudança brusca, né? Eu comecei a amar mais as pessoas, eu comecei a perdoar mais as pessoas. Então eu vivi muito no meio artístico, né? Então a gente que vive no meio artístico é difícil, né? Eu vivi muito no meio ego, artístico, né? político, o ego. Então a gente precisa se despir desse ego, e esse ego ele acaba prejudicando muito a gente, porque as pessoas veem a gente como um espelho. E aí, de repente, qualquer coisa que a gente está fazendo pode influenciar as pessoas. Então, as pessoas não querem ver a gente, né, fazendo alguma coisa errada, elas querem sempre o bem da gente. Queria que você falasse também de um projeto que você tem em Praia Grande, que através da dança você acaba ajudando as pessoas a levantar o astral. Sim. Eu, praticamente, depois da minha carreira de professor de natação, eu acabei dando muitas aulas de dança. Na época era lamberóbica, hoje é fit dance, né? E até foi muito engraçado, Cláudio, que quando eu fui pedir para dar aula no Tumiaru, isso em 95, eu falei, presidente, eu queria dar aula de lamberóbica. Ele falou, lambe o quê? Não, lamba aeróbica. Então, e aí foi um sucesso, né? Então tenho toda uma bagagem, né? Uma história com a lamberóbica na Baixada Santista, com a dança. E aí, no ano de 2016, eu já estava parando de dançar, né? Eu estava praticamente no auge. Na Zumba, né? O Beto Pérez, quando veio para o Brasil, ele recrutou algumas pessoas para poder pegar essa raiz e formular as pessoas que ele queria para o programa fitness dele. E eu fui uma dessas pessoas aqui no Brasil. Nós realizamos o maior evento de Zumba do mundo em São Vicente, com 7.500 pessoas, e fizemos tudo beneficente, com uma entrada de um brinquedo para o Dia das Crianças. Foi muito legal isso. E em 2016 eu acabei parando de dançar. Foi quando eu descobri o câncer. Fiquei 2 anos em tratamento. Depois de 2 anos em tratamento, veio 17, 18, 19, veio o Covid em 2020. 50% dos pulmões também foram afetados. Possível. Sei que olha a vez e fala, mas esse cara tá uma desgrama, né? Mas é o que eu te falei, tudo é um processo e uma aprendizagem. O que aconteceu é uma aprendizagem para o que vai acontecer, e eu encaro isso com muita felicidade. Essas coisas que acontecem com você é porque Deus te escolheu para ser uma ferramenta para mostrar para as pessoas, olha aqui. Exatamente, não é possível. Exatamente. Inclusive no livro até conto uma possível queda de avião que aconteceu. Quando eu abri o... Spoiler. Eu abri alguns shows lá no Nordeste, né? Então... eu pegava o avião na sexta-feira à noite para Natal, às vezes Fortaleza, e voltava na segunda-feira de manhãzinha cedo. E atrasou o voo, eu não sabia por que atrasou, e na hora da decolagem o avião explodiu a turbina do lado esquerdo no ar, na hora da decolagem. E ele não tinha força para subir, né? E aí o comandante, muito bem instruído, né, na sabiedade dele, virou 90 graus o avião. Eu olhava assim, aqueles corais ali em Fortaleza ali, né? E aí ele aterrissou, mas mais uma escapatória de vida, né? Voltando na dança, você acha que a dança é uma ferramenta muito poderosa para melhorar a questão da saúde emocional, não só a questão física? A gente sabe que a física ajuda bastante, mas mental também, essa questão? Sim, muito. Inclusive até o processo que eu ministro aula para as meninas, que eu chamo de Irapuínas, né? Queria deixar um grande beijo para vocês que estão assistindo aqui. A gente ministra aula de dança-terapia, na verdade, porque o nome já próprio diz, né? É uma terapia que você envolve a dança e você aflora o momento emocional deles e delas para que elas possam ser felizes, né? Eu uso muito música retrô, então que vai num passado, você vai no emocional. Então o pessoal adora. Mexe com as emoções totalmente, né? Bom, você já jogou um spoiler aqui. A ideia deste livro, que inclusive você escolheu a instituição, o Senin, né? Para receber parte da renda do livro, porque tem a ver com a sua causa também. Mas eu queria que você falasse brevemente o que nós encontraremos aqui e como é possível adquiri-lo. Bom, vamos lá. O Relato de um Vencedor é uma obra literária, a qual eu relato toda a minha experiência de vida através da hipnose e da hipnoterapia. São duas coisas distintas. Toda hipnose é uma auto-hipnose, e a hipnoterapia é o estudo da hipnose.
né, dentro do ser humano. Então, são duas coisas contrárias. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui, conversando, já estamos em estado de hipnose para as pessoas que estão assistindo. Né? As pessoas estão recebendo informação dentro do subconsciente, Sim. que são geradas as sugestões, e essas sugestões as pessoas absorvem ou não. Né? Vai da vontade dela. Né? E esse livro ele conta muito bem isso, né? Todas as situações que apareceram na minha vida, eu involuntariamente consegui superá-las através da hipnose. Então, mesmo você não sendo hipnoterapeuta, você, pela sua força de vontade, você acreditando na tua fé, quando a fé é maior do que os seus medos, os milagres acontecem. Muito bom, muito bom. Bom, eu ia perguntar para ele qual é a importância, né, da gente ter uma mente poderosa na jornada da nossa vida. Ele já falou, a fé, ela move tudo, seja o que for. Exatamente. Só que são coisas distintas, fé e religião. Sim. Né? A fé é quando você acredita no vazio, você caminha no vazio. Né? Algumas passagens que você vê na Bíblia, né? A gente acaba estudando algumas coisas também pelo processo de vida, Sim. que fala, né, que Pedro andou sobre as águas, isso é fé, né? Que Davi enfrentou o leão, etc. Isso é fé. Então, quando você utiliza a sua fé mais do que o querer, é onde que o seu medo, você vê ele deste tamanho, na verdade ele é deste tamanho. Você que cria o seu medo. Muito então bom. Foi isso que aconteceu. Quando o médico olhou para mim e falou, você vai morrer em 3 meses. Eu respirei fundo, fechei meus olhos e falei para ele, eu vou vir aqui ainda cumprimentar o senhor. Aí ele falou, olha, se você vir aqui, eu vou te amputar. Aí, a segunda paulada. Nossa. Eu falei assim, doutor, eu vou vir ainda cumprimentar com o braço esquerdo. Então, quer dizer, isso é fé. Isso é E fé. funcionou. E funcionou. Olha aqui, nosso querido Irapuã, personalidade caiçara. Essa honraria foi através do nosso querido Paulo Eduardo Costa, nosso conde super conhecido na cidade também. Olha, não é fácil isso aqui, hein, Tomou Irapuã? Chaco Conde? Já tomou Chaco Já Conde? tomamos, né? Quando a gente foi fazer a nossa festa lá, né? Conde? Já tomei. É muito legal, uma experiência única, uma figura muito querida da região, assim Muito como bem, você. muito obrigado. Eu só tenho a te parabenizar pela sua história, pelo exemplo que você trouxe a gente. Às vezes a gente passa tanta dificuldade na vida, né? Você que está assistindo a gente agora, seja qual for. Às vezes a gente tem dinheiro, mas tem um vazio. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas tem outra coisa. Às vezes a gente tem os dois, mas vem uma doença. Às vezes a gente não tem nada e mesmo assim é paulada. Mas a fé, ela move montanhas, assim como ele falou. Eu gostaria muito que vocês adquirissem esse livro. Como é possível as pessoas comprarem? Vamos lá. Nós estamos em fase de propagação desse livro. Certo. Foi muito rápido o que aconteceu, sabe, Cláudio? O livro... só uma passagem antes de falar onde a gente vai encontrar. Esse livro, ele praticamente foi feito através de doações. Olha só. Então, nada mais justo do que também fazer uma reciclagem do dinheiro que vai entrar para fazer mais livros e a gente fazer as doações ao Seninha, a qual entidade que eu ajudo há muitos anos, que eu amo. Esse livro você vai adquirir lá pelo Instagram, @Irapuan Ruas Oficial, IRAPUAN Ruas Oficial. Lá tem um link do meu Zap, você pode falar comigo diretamente. Sucesso pra você, Muito que obrigado. Deus te abençoe e que você continue sendo essa pessoa que a gente olha e sente a positividade. A gente precisa de mais pessoas assim. Sim, Sucesso, um prazer conversar com você. Prazer é meu, muito obrigado.